O que é que o mundo entende como Páscoa? Quando você fala essa palavra Páscoa, o que que o mundo fala para você? O que que você percebe aí fora? O que é Páscoa? O mundo fala, né? Não você. O que que o mundo vê como Páscoa? Pode falar. Ovo. Ovo, quem disse ovo? De chocolate, né? Quem comeria um ovo de chocolate se alguém desse para você hoje? Eu comeria. Eu não teria problema, a não ser que você tenha alergia. Minha esposa não pode com lactose, né? Então tinha que ser um ovo especial. Eu não teria problema, mas o que mais se fala de Páscoa? Coelho. Tudo a ver com a Bíblia, né? Mais alguma coisa? Comércio. Vendas, né? Comida. Reunir a família. Onde reúne a família tem que ter comida, né? Reunir a família. Peixe, quem falou peixe? Bacalhau para quem tem dinheiro. Está caro nessa época, não? Ovo de Páscoa também. Tem gente que vai na loja e vem com uma sacola cheia de ovo, né? Então, puxa, é difícil a economia, né? Não comer carne na sexta, especialmente, né? Penitência. Não pode fazer nada, né? E tem toda uma explicação, aí nesse caso é religiosa, né? Mais alguma coisa que vem à sua mente? Ou que você lembra que o mundo faz, celebra? Tem o sábado de aleluia, né? Que é o dia de bater na criança, né? Sábado de aleluia é dia de bater na criança? Essa aí não sabia não. Cadê a criança? Foi com a Júlia, né? Sábado de aleluia. A Júlia não via a hora de passar o sábado dos aleluias. Por que bater na criança? Pois é, não sei o que O Magno apanhou muito no sábado dos aleluias. Né? Mas tem isso, não tem? Que é o dia, né? Não sabe só barra, né? Aí, quando chegava, a mãe falava assim, não sabe porque eu não vou trabalhar. Aí, quando ele disse, não morrer, não pagar de morrer. Porque tanto de arte vai ter. Essa Aí, aí. ele sabe, às vezes minha mãe batia mesmo. Eu não trabalhei, mas ele batia mesmo. Mas batia por nada. Só Não, porque pensava pelo mês inteiro, né? Aí na tarefa não podia bater. Essa eu não conhecia. Essa eu não conhecia, pastor? você não conhecia, ainda bem que meu pai não sabia dessa, né? Meu pai nunca me bateu no sábado, aleluia, né, pai? Ainda bem que ele não sabia disso. Quem mais falou alguma coisa aqui? Malhação, eu fiz isso, Malhação do Judas. Como eu gostava de bater naquele boneco. Eu nem sabia por quê, mas eu dava paulada naquele boneco. Quem mais? Varese, né, dos 40 dias, né, de penitência. Né? Então tem toda uma tradição que você reúne com a família, especialmente se a família não tem o conhecimento da palavra de Deus, eles vão trazer tradições religiosas e também culturais, né? Coisas que vieram da cultura, aí tem que ir a fundo procurar a raiz, a origem de tudo. Mas o que diz tudo isso tem a ver com a Páscoa? A gente fala a palavra Páscoa, né? O que a Bíblia fala? O importante, irmãos, é você entender e procurar responder biblicamente. Olha, a palavra Páscoa, para nós, no português, ela tem a sua origem no hebraico dos judeus. E como foi que começou tudo isso? Começou com um evento muito grandioso que nós entendemos e que está registrado nas Escrituras. Está lá em Êxodo capítulo 12. Então, esse evento é o evento de Êxodo capítulo 12, versículo 13. Então, se os irmãos abrirem lá, vou pedir que os irmãos participem com a leitura. Hebreus 12, 13. E eu vou pedir por Êxodo 12, 13. O irmão Assis, se o irmão achar, você poderia fazer essa leitura? Chegando lá. Certo. 12, 13, né? Isso. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes.
Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós pragas de mortandade, quanto eu feri a terra do Egito. Muito bem. Que evento está se referindo aqui? A que evento? Saída do povo hebreu, né? Que estava sendo escravizado no Egito. E aqui está falando de que específico momento? A morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos, que é o quê? Uma das pragas, né? Uma das pragas. Qual das pragas? Eram 10 pragas, Eu né? acho que era a 10ª. Era a 10ª, a última praga. O faraó não deixou o povo sair a pedido de Moisés em nenhuma das 9 pragas. O coração dele estava duro, até que essa última praga veio, que era a morte de todos os primeiros filhos da família. Homem ou mulher. Primeiro filho ou filha iria morrer, né? O texto fala que era filho ou filha, não menciona o gênero, né, no censo, né? Mas o primogênito. E aí foi que o primogênito de Faraó morreu. E Deus usou isso para quebrar o coração do Faraó e permitir que o povo saísse. Só que como que essa praga não pegaria o povo de Deus também? Se o povo de Deus seguisse a instrução de salvação que Deus daria. Qual que era a instrução de salvação? O sangue de um animal puro e estaria pintado, né, nos umbrais, nos batentes da porta da casa. Porque quando o anjo da morte viesse para eliminar ou matar a vida, ou tirar a vida do primogênito, ele visse o sangue, ele pularia, ele passaria por cima daquela casa, ou seja, ele faria vista grossa, né? Ele falou, tem sangue aqui, não há outro. Então, o significado da Páscoa é essa palavra em hebraico, né? Eu posso estar errado na pronúncia, mas é pechá, que é que está falando no versículo 13. Passarei por cima do veio. Então, a Páscoa começou aqui. Os judeus comemoram essa celebração da passagem por cima, da salvação dos primogênitos, ou seja, todos os outros morreram, menos os dos hebreus que obedeceram. Agora eu pergunto para você, e se um egípcio também pintasse, seguisse essa orientação de pintar as portas com sangue? O anjo também passaria por cima? Significa que o egípcio fez aquilo confiando na direção de Deus. É a fé que salvou, através do sangue do cordeiro. Interessante a ligação que você vê da Páscoa, só que para os judeus isso tem um significado nacional, né? Étnico, porque foi o povo hebreu escravizado que Deus salvou do meio do Egito, né? Que simboliza a escravidão do pecado, através do meio que Deus desenhou, planejou de salvação, que parece uma coisa absurda, como já se viu, matar um animal, passar o sangue na porta. Deus tinha um plano e tem um plano em tudo. E ele usou isso para simbolizar o que hoje nós entendemos como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Mas os hebreus, seguindo isso, confiando em Deus, pela fé fizeram, e todos que fizeram tiveram os seus primogênitos salvos. Então a festa da Páscoa começa aí, Hebreus 12, 13. Agora, vai comigo, Jesus Cristo, na última Páscoa que Jesus participou, ele fez uma coisa muito interessante. Agora, eu falo para você, por que Jesus celebrava a Páscoa dos hebreus? Uma pergunta meio óbvia, né? Mas por quê? É bom ressaltar o óbvio de vez em quando. Porque é judeu. Não? Ele é um judeu, né? Ele é da tribo de quem? De Davi, né? Que é de que tribo? Judá, né? Da tribo de Davi, não, da tribo de Judá, né? Davi não tinha tribo, né? Mas Davi é da linhagem de Davi, é filho de Davi. Esse tipo de pergunta é bom porque presta a nossa memória, né? É igual perguntar para você assim, quantos animais entraram na arca de Moisés?
Nenhum, que não foi Moisés. Moisés tinha uma arca na aliança, mas não tinha animal lá dentro. Enfim, só uma pegadinha. Mas a tribo de Davi não existia, era da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Jesus era um judeu fiel, ele seguia as festividades judaicas. Todo ano os judeus tinham 3 grandes festividades. Os irmãos lembram quais eram? A Páscoa, dos tabernáculos, que era quando eles saíram, ficaram morando em tendas no deserto. Mais uma, não teve outra? Pentecostes, que era do cultivo, né? E em Atos capítulo 2 foi quando o Espírito desceu na festa dos Pentecostes. Então essas celebrações eram e são até hoje celebradas pelos judeus. Agora eu pergunto para você, os crentes, os cristãos, precisam celebrar essas festividades do jeito que os hebreus celebravam? Por que não? Nós não somos do povo da linhagem étnica judaica. Se você tem linhagem judaica, eu encorajo você, celebre sim. As igrejas messiânicas fazem isso, né, que são os judeus que aceitaram Jesus como Salvador. O Messias veio. Eles continuam celebrando porque eles são descendentes de uma das 12 tribos e, como um bom judeu, eles agradecem a Deus por ter livrado a etnia, né, deles, a família deles. Então, irmãos, mas por que o cristão não é obrigado a seguir? O cristão não tem que virar um judeu para ser salvo. Ele tem que aceitar o judeu maior que é Jesus, que veio salvar a humanidade, não só os judeus. Amém, irmãos? Amém. Então, é bom explicar isso, porque existem grupos evangélicos que quase que falam, você tem que voltar ao judaísmo, você tem que fazer igual os judeus, você tem que pegar, e até idolatra, pegar a areia de Israel, a água do Rio Jordão, porque aquele lugar tem coisas santas, e você tem que fazer aquilo, porque se não fizer, Deus não abençoa. Onde que está isso na Bíblia? Se fosse assim, Judas pisou naquele lugar, ele não trairia Jesus, na verdade? Se fosse assim, quantos judeus perdidos que pisaram, que se molharam, que fizeram tudo aquilo que os hebreus fizeram, mas não era isso que salvava, é Jesus. Mas voltando aqui, a Páscoa começou como uma festividade hebraica do povo judeu. Nessa ocasião, Jesus, como um judeu, ele celebrou a Páscoa. E a última Páscoa que Jesus celebrou, por que eu digo a última Páscoa? Porque depois daqui, Jesus fez o quê? Depois dessa Páscoa, foi crucificado e ressuscitou. Então ele não participou de festividade da Páscoa, como os outros hebreus participam até hoje. Mas nessa última Páscoa, ele instituiu uma celebração para os cristãos. Sendo esses cristãos judeus que acreditaram nele como Salvador e gentios ou estrangeiros que acreditaram nele como Salvador. Então, esses dois grupos, judeus e gentios, unidos, formam um corpo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deu para entender, irmãos? Então, nós não somos um grupo de judeus, nós somos o povo de Deus no sentido de que somos a igreja de Jesus Cristo. Nós somos a manifestação visível, igreja local, tá? Do cabeça que é Cristo, e que nós nos reunimos e celebramos juntos, obedecendo ao Senhor através do batismo, da ceia do Senhor, louvores em obediência, pregação do Evangelho, discipulado, vida em obediência a Deus. Então é isso que o cristão e a igreja faz. Então, a igreja hoje não celebra a Páscoa. Até não é certo você falar Páscoa na celebração. Não é certo assim, não é tecnicamente correto falar. Mas nós podemos falar por quê? Nós vamos chegar lá. Tá? Nós vamos chegar lá. Desde que você explique para as pessoas. Então você e eu devemos usar o evento da Páscoa para ensinar a verdade, para trazer luz à realidade. Agora, eu vou pedir, olha, tem bastante texto lá. 1 Coríntios 11, 23 até o 26. Eu vou pedir, por causa do tempo, vou pedir que uma irmã leia o versículo 24. 1 Coríntios 11, 24. Vou pedir aqui que a irmã Neia, eu posso pedir para o irmão ou irmã trazer uma água para mim?
Poder eu posso, né? Agora, você pode fazer para mim? Alguém pode fazer? Alguém fala, pode pedir, pastor. Tá bom, mas eu quero que você traga. Está meio seco. Irmã Neia, pode ler para nós? 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Muito bem. A partir desse momento, Jesus Cristo, ele institui o que nós chamamos de Santa Ceia, ou Ceia do Senhor. Eu prefiro chamar Ceia do Senhor, tá? Porque às vezes as terminologias das palavras trazem certos pesos, que dependendo para a pessoa, ela tem uma carga de interpretação ou de conhecimento que ela traz da tradição religiosa dela. Por exemplo, a Santa Ceia é a ideia de que aquele objeto tem um poder místico, né? Que se você for, você é curado, entendeu? Umas coisas assim. Então, é santo porque é separado, mas devemos tomar cuidado. É a ceia do Senhor, porque Ele instituiu. E esse versículo que a irmã acabou de ler, está falando que Jesus pegou o pão de que alimento, de que refeição que Ele estava tendo ali? Da Páscoa. Jesus estava celebrando a Páscoa com seus discípulos, como qualquer judeu faria. Ele não pegou um pão diferente, ele pegou o pão sem fermento ali, e pegou o suco da uva ali, e ele usou os elementos e falou, ó, a partir de agora, né? Ele partiu, deu graças e falou, este é o meu corpo que é partido por vós. Aí nós temos as diferentes vertentes ou interpretações do que é a ceia, como que é a ceia, o que significam os elementos da ceia. A gente não vai entrar em muitos pormenores não, o Axil a fumacinha tem todas as respostas aqui, né, Axil? Por causa do concílio, né? Ele falou que não, né? Essas perguntas geralmente no concílio perguntam, né? Mas nós, batistas, nós acreditamos que a ceia, os elementos são memoriais. Nós não acreditamos na consubstanciação, na transubstanciação e nem tem um outro termo que fala da transformação espiritual. A consubstanciação, creio eu, que são os luteranos, os católicos. Que fala que essa lei de fato, quando você come, transforma, né? Ah, sim. A transubstanciação é aquilo, o pão transforma na carne de Jesus. E o suco da uva transforma no sangue de Jesus. Quando você põe na boca, assim que colocou é que transforma. Assim que transforma. Quando está assim, feito assim, não é. Mas quando você coloca na boca, ele transforma, coisa que é transubstanciação. Então, dependendo da maneira como a pessoa aprendeu, ela precisa ser ensinada da forma correta, precisa corrigir os conceitos, não é verdade? Por que nós não acreditamos nisso? Porque você dá um poder ao pão e ao suco que não tem ali. Jesus não fez aquela coisa, um ritual, né? Ele agradeceu a Deus como agradeceria qualquer alimento e falou, ó, este é o meu corpo. Aí os transpersão falam, tá vendo? Ele falou que é o corpo de Jesus. Quer dizer o quê? Que vira o corpo de Jesus. Mas não é essa a ideia, irmãos. Jesus ele fez isso de várias maneiras, com parábolas, né? Falando, ensinando coisas e falando, usando figuras de linguagem, né? O da consubstanciação tem algo parecido com transubstanciação. Eu creio que os metodistas usam isso, os luteranos usam isso. Aí tem a presença espiritual. No calvinismo se fala disso. Que Jesus de alguma forma se torna presente, mais presente do que ele já está ali. Só que isso não tem base bíblica. Por quê, irmãos? Jesus Cristo já habita em nós. Não tem como ele estar mais presente aqui do que ele já está. Não tem como se abrir mais uma porta especial para ele entrar mais, porque ele já vive em nós. Amém, irmãos? Quando a pessoa crê em Jesus como Salvador, ele é filho de Deus. Ele não é quase filho de Deus. E o Espírito Santo cela, habita na pessoa. Nós cremos como batistas que é memorial, tem um significado memorial. Por quê? O texto mesmo fala, fazer isso em memória de mim. Ele fala tanto para o pão quanto para o suco da uva. Então, por que é importante a gente trata a ceia com reverência, com zelo e respeito? Porque é em memória de Jesus.
Eu não estou pensando em outra coisa. Eu estou com fome, eu vou lá. Por isso que eu não gosto de falar, por exemplo, quando a gente termina a ceia, sobra aquele tanto de suco de uva, a gente não pode incentivar nossas crianças, ou até os adultos, né? Pô, sobrou lá, vão lá, eu gosto de tomar restinho da ceia, vai lá e bebe, vira tudo aquilo. Tem algum pecado em beber resto de pecado? Não tem, mas é desrespeitoso, não é, irmãos? A gente não está ali para encher a barriga, né? Para encher a barriga, você compra uma jarrona de suco, bebe em casa, né? Mas não pega o restinho, né? Aquilo tem um símbolo muito profundo para nós, é uma memória para nós. Então, só eu falei por cima dos significados, mas para nós é memória, é memorial. Jesus instituiu a ceia do Senhor para se lembrar da morte dele, do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Tá, irmãos? 1 Coríntios fala isso. Outro texto, 1 Coríntios 5, 7. Algum irmão leia para nós? 1 Coríntios 5, 7. Qualquer irmão. Sejais uma nova massa, assim como estáis sempre em Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por Deus. Ok. Por que a meu ver, nós podemos usar o termo Páscoa? Nós celebramos a Páscoa. Acabamos de ler aqui que quem é nossa Páscoa? Cristo. Só que agora tem um significado diferente. Enquanto o pessoal fala Páscoa, vem ovo, vem chocolate, vem coelho, vem apanhar no sábado, vem e tudo mais, nós entendemos agora Cristo é a nossa Páscoa. Amém, irmãos? Amém. Ele é aquele cordeiro sacrificado para que, se passasse por cima, nós não fôssemos condenados, nós não morrêssemos espiritualmente falando, porque Cristo derramou seu sangue, nos salvou. Interessante, né? Fazendo uma ilustração, né? Ele não só pintou a porta do nosso coração, podemos usar essa linguagem, né? Mas ele entrou lá. Ele vive em nós. Ele morreu para que eu pudesse viver. E na vida que eu tenho nele, ele me ajuda a viver. Olha para você ver que bênção. Então é esse Cristo, ele é a nossa Páscoa. Então, por isso você fala assim, vou celebrar a Páscoa. Mas a Páscoa, que eu quero dizer é o seguinte, a Páscoa que eu celebro e você explica o que significa. 1 João 1,29, outra pessoa, leia para nós. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem. Olha para você ver, esse João é o Batista, né? Quando viu Jesus se aproximar, ele que pregava o batismo, do arrependimento, ele testemunhou de Jesus e falou: Eis o Cordeiro de Deus. Por que falar isso? Porque ele é o Cordeiro. Por que Cordeiro? Porque desde o início da criação, Deus usou a figura de um inocente, um cordeiro inocente, morrendo pelo culpado. Então Jesus tira o pecado do mundo, não é só para os judeus, mas é para o mundo. Interessante o que João Batista falou. João Batista é um judeu, batizando os judeus ali, e quem mais quisesse, né, batismo de arrependimento, falou, ele tira o pecado do mundo. Vou pedir aqui, vou dar alguns textos. A irmã Michele poderia abrir Hebreus 10, 12, lá na sequência, né? Hebreus 10, 12. Eu vou pedir aqui, a irmã Aline, pode ler Colossenses 1, 14. Vou pedir aqui a irmã Rafaela, 1 João 1, 7. 1 João 1, 7. Então, se a irmã Michele já abriu Hebreus, já pode ler, por gentileza. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Ok. Interessante que lá no Egito, os hebreus fizeram aquele ritual de pintar os umbrais com sangue. Eles fizeram uma vez, porque foi uma saída, uma salvação, né? Eles não voltaram
para ser escravos no Egito todo ano, né? Deus lidou com os pecados dos hebreus lá no deserto, mas eles não voltaram para ser escravos no Egito. Interessante essa ilustração, né? Mas o sacrifício de Jesus Cristo foi uma vez, um único sacrifício. Assim como o do cordeiro imolado, pintado na porta, a salvação foi uma. Colossenses 1,14. Uma linha, né? Por que sangue? Jesus morreu pelos pecados. Não só a carne já é o suficiente, por que o sangue? Sangue era uma sangue. Não há perdão. E por quê? O que tem o sangue tão importante? O sangue simboliza a vida, né? E ele é a forma tangível de vida que flui por todos os nossos órgãos, né? Qual que é o elemento que atravessa todos os órgãos do nosso corpo? Interessante, né? Tanto dos ossos, quanto dos músculos, dos órgãos mais leves, e todos os órgãos vai haver o sangue, que simboliza a vida. Jesus Cristo verteu, derramou o seu sangue para perdoar. E sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Isso. Você não tem que sacrificar mais para ser salvo. O que nós fazemos como cristãos hoje, nosso sacrifício de louvor, né, podemos dizer assim, é em gratidão a Deus com o nosso corpo, né? Então, o corpo que um dia era morto em pecado, agora é vivo, nós somos filhos de Deus, templo do Espírito Santo, e com esse corpo nós servimos a Deus, por gratidão, não para ter salvação. Eu já sou salvo, você já é salvo. Você não vai para um lugarzinho melhor do céu se você fizer alguma coisinha boa. Por quê? Você não vai conseguir. Eu preciso de alguém que tem o dinheiro não, o valor, condições de pagar pela sua dívida. Você não tinha condições. Só teve um que teve. E ele pagou completamente, Jesus. Amém, irmãos? Amém? Ele pagou totalmente, completamente, uma vez por todas. Mas pastor, eu continuo pecando. Aí já é uma outra história, né? Você e eu continuamos pecadores, amém, irmãos? Amém no sentido não positivo, mas você concorda? Amém, pastor. Continuo pecador. Aleluia. Não é aleluia. Infelizmente, né? Mas enquanto vivemos nessa carne, quando pecamos, nós recorremos ao mesmo cordeiro e nós lavamos os nossos pés, só os pés, porque ele já lavou o nosso corpo. Uma alusão a Pedro, lembra quando que Jesus lavou os pés dos discípulos? Pedro falou, não. Aí Jesus falou, você não tem parte comigo se não fizer isso. Aí Pedro falou, mas se é para ter parte, então lava tudo. Pedro sempre queria o melhor, né, irmão? Aí ele falou, não precisa lavar tudo, já estão lavados. Uma figura interessante do cristão. Você é cristão, você precisa acertar os seus pecados com Deus, diariamente, constantemente. Não espera uma vez por ano, não espera passar quermesse, né? Quermesse, né? Quaresma, quermesse. Os nomes estão trocados. Faz tempo que eu deixei essa tradição de jovem. Não espera. Pecou? Confessa. Pecou aqui? Confessa ali. Não espera passar o dia. Acerta o relacionamento com Deus e com as pessoas. Não deixa aquilo ficar curtindo, que vai apodrecendo. Vai contaminando. Tá? Pecado é um fermento, tá? Mas então, voltando aqui, é uma vez só. E o 1 João 7, irmão Rafael, 20 vezes. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Interessante. Quando fala de pecado, a gente pensa, ofende só a Deus. Mas com as pessoas eu estou bem. Não tem como isso. Quando nós ofendemos a Deus, isso afeta o nosso relacionamento com as pessoas. Interessante que uma boa evidência de como está a nossa vida com Deus é como nós lidamos com as pessoas. Se nós tratamos as pessoas de uma certa maneira, ou
olhamos para as pessoas de uma certa maneira, isso mostra como que está a nossa vida com Deus. Interessante isso. Deus, ele não separa as duas coisas. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Tá? Então, olha, se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora, irmã, leia o versículo 9 também. 1 João 1,9. Isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito bem, João, o apóstolo, está escrevendo a sua primeira epístola a cristãos. Ele está falando para crentes aqui, que pecam, crentes pecam. Sabia disso, irmão? Não, pastor, não sabia disso. Eu peco, irmão, sabia? Eu sou pastor, eu sou pecador. Eu preciso confessar a Deus meus pecados. Eu não tenho que confessar indo para um quartinho, baixando uma cortininha e falando, confessando para alguém. Você não tem que fazer isso comigo. Eu não sou sacerdote nesse sentido. Nem em outro sentido também eu sou. Eu e você somos sacerdotes com Cristo nesse ponto. Mas enfim, é outro ponto teológico ali. Mas o que nós fazemos, irmãos, é termos acesso direto a Deus e confessamos a Deus nossos pecados constantemente. Se pecarmos, confessamos. Se confessarmos, Deus perdoa. Olha para você ver. Porque a confissão demonstra arrependimento genuíno. Quando a gente não está arrependido, a gente não confessa. Confessar o quê? Não tem do que eu pedir perdão se eu não errei. Agora, se eu entendo que eu errei, não vou confessar. Senhor, me perdoa. Eu menti. Eu falei rispidamente com tal pessoa. Eu falei sem graça, no sentido não sendo de forma graciosa, não sendo de forma edificante. E nós pecamos, irmãos. E quando pecamos, confessemos a Deus e acertemos com as pessoas. Peçamos perdão, amém? Amém? Mas aqui fala de confessar a Deus. Alguém fala, pastor, aqui fala que tem que confessar a Deus, não fala nada de confessar o próximo. Tem outro versículo que fala que se lembrar que alguém tem algo contra nós, e estivermos levando nossa oferta ao altar, para onde estamos, acerta com o teu irmão, e aí continua. A gente não vai chegar nesse ponto, mas devemos sim, irmãos, acertar com Deus e com os homens. Tá? Mas aqui, nós vamos parar por aqui por causa do tempo. Mas algum irmão ou irmã tem alguma pergunta ou observação sobre esse assunto muito interessante, né? A Páscoa, né? Jesus é a nossa Páscoa. Alguma pergunta? Não? Fala que aquele anjo da morte era o Satanás. Ele não mandou o Satanás para matar. Ele era o anjo da morte, mas ele é o anjo da morte. Mas faz Deus. Tinha que ter cuidado com isso. E independente. Aí essas observações, o irmão Nivaldo falou que alguns dizem que esse anjo da morte era Satanás. A gente não sabe, né? Não tem provas, mas provavelmente não. E outra, independente de qualquer coisa, todos os seres, tanto angelicais que não caíram, quanto os angelicais que caíram, seriam os demônios, eles são subordinados a Deus. Satanás está subordinado a Deus. Então ele é rebelde, todo mal vem de Satanás, mas só podem fazer se Deus permitir. Você vê como Deus não está mal contra o bem. Yin Yong, né? Eu acho que é isso que na asa fala, aquele desenho preto tem um branco, e o branco tem um preto, tem aquele falando que é um equilíbrio. Não existe isso, irmãos. Deus está acima, Deus é supremo também. Tudo está abaixo de Deus. Então, Deus é que fala, se Ele permitir, Satanás age. Por isso a gente tem que resistir a Satanás, mas se sujeitar a Deus. Né? Nós devemos ser sujeitos a Deus. Mas muito boa observação.